Deus com um hino da harpa aqui, um hino de louvor e adoração a Deus. E a gente vai já orar para iniciar a nossa escola dominical. Você que está em casa, fique ligado. Hoje, infelizmente, a gente teve um ligeiro problema de internet, mas a gente vai fazer aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Oremos. Deus, te louvamos porque tem nos dado o privilégio de poder estar aqui na tua casa para te adorar, glorificar e bendizer ao teu nome santo por tudo que tu és e pelo que tens feito nas nossas vidas. Tu és maravilhoso, Deus, tu és fiel, tu és santo e tem sempre nos guardado. Fê conosco nesta manhã, abençoa, Deus, os teus filhos que estarão em casa participando desta live, abençoa aqueles que estão aqui presentes também, abençoa o professor que estará ministrando a tua palavra, que venha a ser ministrada com unção e com a tua graça também. Fica conosco, Deus, e toma o primeiro lugar aqui nesta escola dominical, em nome de Jesus, amém. O grupo de louvor estará louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? É uma alegria estar na casa do nosso Deus para o louvar, para o adorar, para aprender cada dia mais da sua palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Bom dia para todos aí que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. Infelizmente a gente teve uma instabilidade com a internet e não deu para colocar pelo YouTube. Porém está sendo gravado e mais tarde a gente vai postar pelo YouTube também, tá certo? Antes da gente dar início à nossa lição de hoje, eu queria dar alguns avisos aqui bem rápidos, que são pertinentes à escola bíblica. O primeiro é sobre o nosso plano de leitura bíblica, que a gente está fazendo. Já tem algum tempo que foi prometido isso, e agora ficou pronto, tá certo? Que é o plano de leitura de forma física, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que está a câmera aqui, eu acho que dá para colocar aqui, tá certo? Então aqui tem a nossa programação, aqui dentro, na parte de dentro aqui, tem todos os meses, a gente começou no dia 25 de janeiro e vai se encerrar, deixa eu ver aqui, aquela câmera ali. No dia 12 de dezembro, eu tive uma grande dificuldade para fazer essa divisão aqui, porque a maioria dos programas que tem na internet, eles começam no dia 1º de janeiro e terminam no dia 31 de dezembro. Porém, vai dar certo. A gente agora está no livro de Salmos, certo? E na frente de cada dia tem um lugarzinho para você marcar aqui com caneta, tá certo? A leitura que você fez. Quem não começou a fazer a leitura ainda dá tempo, porque do dia 12 de dezembro, o dia que a gente vai encerrar, até o dia 25 de janeiro, quando começa novamente essa leitura, tem aí praticamente aí um mês, Então dá para tirar as leituras atrasadas, tá certo? Também aqui, na nossa programação, tem as programações aqui que todos estão acostumados, e tem duas previsões das nossas programações aqui. Eu acho que ali naquela câmera ali fica melhor. Tem duas previsões que vocês vão ver aqui, vão estar com asterisco. Tá certo? Depois do culto aí, à noite também, vocês podem me procurar que eu vou passar isso aqui para os irmãos. Então, tem duas previsões, que é o curso de teologia, quando tiver tudo certinho, tudo fechado, o pastor Marcelo vai avisar a igreja. E no sábado tem um curso de aconselhamento bíblico. Os dois estão com asterisco, é uma previsão que a gente está tentando montar o curso. Então, os irmãos que tenham interesse em fazer isso, já me procurem, que eu já vou fazer o levantamento de quem tem interesse, os dias de preferência, a gente vai tentar organizar tudo, tá certo? Segunda coisa ainda relativo à escola bíblica. Nesse próximo mês a gente vai começar a utilizar novamente a revistinha física, A gente só estava tendo a revistinha digital por causa da nossa forma de aula. Então, na próxima lição já vai ter a revista física, tá certo? Também os irmãos aí podem nos procurar aí para a gente ter noção. A gente vai fazer uma lista para a gente não pedir revistas a mais do necessário, tá certo? Outra questão ainda em relação à escola bíblica. Quem tiver interesse de ser professor da escola bíblica, também procure a mim, procure ao pastor Eliezer. A gente vai fazer o levantamento de quem tem interesse de ser professor. Obviamente que a gente vai passar por um crivo, Tem critérios. O primeiro critério é ser membro da igreja, participante da escola bíblica também. A gente vai fazer uma análise da pessoa, do nível dela de teologia, o nível teológico também, Porque a gente, como sempre é dito aqui na igreja, a gente sempre trabalha buscando a nossa excelência, o máximo que a gente pode dar. Então, os interessados procurem, a gente vai começar a prestar mais atenção em vocês e a gente vai, tá certo? Colocar na nossa grade aqui também, nas próximas lições. Porque não é exclusividade nossa, a gente teve que ficar esses meses aí, assumindo de forma quase que exclusiva, eu e o pastor Eliezer, por causa do modelo de filmagem, era uma coisa mais complicada de colocar todo mundo para participar, tá certo? Então, dados os avisos, vamos para a lição, Hoje a nossa lição número 9, o Jesus da Escritura, lição número 9. Era para ser a lição número 10, mas a gente está pegando as lições mais importantes porque houve um pulo de lição, Naquele dia que
que não houve energia aqui em Águas Claras, aqui na frente. Então, essa lição é extremamente importante, o Jesus da Escritura. Quem tem aí a lição digital, vou dar um tempinho para você procurar. Então, vamos lá, vamos ler logo o nosso fundamento. Nosso fundamento está em João 7, verso 40. João 7, verso 40. Que diz aqui o seguinte: ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. João 7, 40. Nossa referência bíblica, nossas referências, está em João 7, do verso 37 ao 43. João 7, verso 37 ao 43. Nos diz aqui o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? Assim, o povo se dividiu por causa de Jesus. A gente vai falar sobre Jesus da Escritura, parece que é até um tema, um tópico que é autoexplicativo, mas a gente vai ver que não. Primeiro a gente vai falar sobre o próprio nome, Jesus. Tem gente que acha que o nome de Jesus era Jesus Cristo, e não era. O nome de Jesus era Jesus. Naquela época não existia sobrenome. O pessoal era conhecido pelo primeiro nome e geralmente da cidade onde nasceu. E a gente viu aqui nos últimos versículos da referência bíblica que até em relação a isso houve discussão, porque ele havia nascido em Belém, só que ele é chamado de Jesus de Nazaré. Isso eu vou deixar para os irmãos pesquisarem, em momento oportuno a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que eu quero dizer aqui que eu acho importante para a lição é primeiro em relação ao nome. Cristo não é um nome, é um título, certo? Cristo significa o Messias, o enviado, o ungido. Então, quando eles se referiam a Jesus como o Cristo, eles estavam o reconhecendo como um enviado de Deus. Eles estavam o reconhecendo como o Messias, tá certo? Não é sobrenome dele. O nome de Jesus não era Jesus Cristo da Silva, não. Era Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré. Cristo é um título. Então, vamos para a nossa introdução. E como sempre, eu sempre faço recortes na revista, que não dá para ler ela toda, e fica muito cansativo, mas eu sempre sigo a lição. Então, o Fabiano vai colocando aí para vocês os tópicos que eu vou falando, mas eu fiz alguns recortes, tá certo? Então, primeiro eu falei sobre Jesus, o Jesus da Escritura. Então, quando a gente olha para esse nome, Jesus da Escritura, automaticamente a gente tem que o reconhecer como Cristo. Por quê? Porque tem gente que acredita em Jesus fora da Escritura. Então não é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré no máximo. A exemplo, os espíritas. Os espíritas até têm o Evangelho segundo o Espiritismo, Só que não é, a gente não pode chamar aquilo nem de Evangelho. Por que não pode? O que é Evangelho? Uma boa nova. E qual que é a boa nova? Que Cristo veio para pagar os nossos pecados, veio em resgate de muitos para que a gente não fosse condenado ao fogo do inferno. Só que a gente tem que acreditar nele como enviado de Deus, como filho de Deus. Só que os espíritas acreditam nele apenas como um bom exemplo de espiritualidade. Então, nesse sentido, o Jesus da Escritura, automaticamente, ele se transforma no Jesus, o Cristo. Outra questão aqui, que parece muito detalhada, mas eu não considero. Quando a gente fala Escritura, aliás, o que está certo? Escritura ou Escrituras, O Jesus da Escritura ou o Jesus das Escrituras? Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque os autores eles colocam algumas ideias embutidas nessas coisas que eles colocam. Só um Szinho pode fazer diferença na teologia do autor. Então é bem interessante a gente estar bem atento com essas questões. Então, quando a gente fala Escritura, a gente considera todo o cânon, toda a Bíblia, como um único volume. Então, a gente está olhando para uma história num todo. Então, a gente não divide os livros e a gente não mescla e não pinça Jesus dali.
né, o Jesus da Escritura. Quando a gente fala Escrituras, a gente pode estar dividindo a Bíblia. A gente pode estar, por exemplo, falando o Jesus as Escrituras do Velho Testamento, as Escrituras no Novo Testamento, as Escrituras nos livros proféticos. Só que a gente divide a Bíblia, divide a Escritura e coloca novamente lado a lado. Só que a análise disso pode ser um pouco diferente. Por quê? Quando Jesus vem, quando ele veio sobre a terra, ele vem se reportando à Escritura do Velho Testamento. Ou seja, ele sempre se autenticava falando que ele era o cumprimento do Velho Testamento. Então, para Jesus, a Escritura ali era Escrituras. Ele colocava a Escritura do Velho Testamento junto com a Escritura que ele estava vivendo, né, lado a lado. Então, eram duas coisas que você tinha que olhar colocando-as lado a lado. Quando você fala Escritura, então você olha de uma maneira sistemática o todo. Qual a diferença disso? Para a gente hoje é fácil, né, olhar isso como um sistema, porque a gente tem as Escrituras do Velho Testamento, tem os livros proféticos, tem a Escritura do Novo Testamento, e a gente consegue juntar tudo e olhar de maneira singular a revelação como um todo. Por que eu estou falando nisso? Porque o mesmo Jesus que se revela em Gênesis é o mesmo que se revela em Apocalipse, é o mesmo que se revela em Isaías, é o mesmo que se revela nos Evangelhos. A gente não pode tirar ele e tratar as Escrituras de maneira fatiada. Entendeu? Então, quando a gente vai falar de Jesus como Cristo, a gente tem que olhar para a Bíblia como Escritura, como um único volume que revela a mesma coisa. Para os judeus, eles não consideram o Novo Testamento, então, para eles, esse Jesus aqui é apenas um personagem histórico, no máximo um profeta. Né? No máximo um profeta para eles. Para a gente, não. Como a gente olha a Bíblia como uma singularidade, a revelação como um todo, então é a Escritura que revela Jesus da Escritura. E a nossa lição fala, Jesus da Escritura. Tá certo? Então vamos para a nossa introdução. Acho que já está na tela aí a introdução, né? Nesses últimos tempos, prega-se muito o evangelho descomprometido com a cruz de Jesus e profundamente preocupado com a prosperidade material. Por isso, de antemão, ele fez uma ressalva deixando claro que a mudança de vida só aconteceria naqueles que crescem nele conforme a Escritura, ou seja, o Jesus perfilado nas profecias. Nesses últimos tempos, prega-se muito o evangelho descomprometido com a cruz de Jesus e profundamente preocupado com a prosperidade material. Nos últimos tempos ficou mais claro a gente ver isso, né? Mas sempre foi assim. O homem nunca quis Deus da forma como ele é. O homem pecador não quer Deus da forma como ele se apresenta. Isso não é uma particularidade dos tempos modernos. Sempre foi assim. Por que que, em essência, os judeus não aceitaram Jesus? Porque eles estavam esperando um reino material. Eles estavam esperando poder sobre a terra. Eles estavam esperando um rei que viesse assim como Davi, que ia dominar todas as nações e que eles, humanamente, materialmente falando, iriam estar acima de todos. Só que chega Jesus, pregando um reino diferente, um reino espiritual. Tem outros detalhes porque eles não aceitaram Jesus também, mas em essência esse é o grande motivo. Jesus não ofereceu a eles aquilo que eles queriam. E a gente hoje também não é diferente. Né? A gente vai ver aqui, abaixo aqui, que fala sobre os falsos cristos. Tem gente que quando a gente fala assim de falso Cristo, tem gente que acha que é necessário existir uma figura personificada em um ser humano para haver essa ideia de um falso Cristo ou de um anticristo. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está dentro de uma igreja cristã, evangélica, e já existe um falso Cristo ali dentro. O que seria um falso Cristo? Não é alguém que vai se apresentar como Cristo. Não. É um Cristo, a gente pega esse Cristo da Bíblia e oferece ele com características diferentes das características da Escritura. Então, nós podemos estar oferecendo esse falso Cristo. Então, quando a gente fala também do anticristo, tem muita gente que, de repente, só fica preocupado na visão de um ser humano que vai aparecer. O espírito do anticristo já está sobre a terra há muito tempo. O espírito, a gente já vive isso, já sente esse gosto na boca, e é um gosto doce. O espírito do anticristo é um gosto doce, não é um gosto amargo, não. Vai ser amargo quando você seguir ele e for para o lago de fogo. Tá certo? E o que seria esse anticristo? Primeiro que essa terminologia anti não é necessariamente aquele que está contra,
Não, é aquele que se coloca no lugar de. Então, quando a gente, dentro de uma igreja hoje, ensina uma doutrina e coloca essa doutrina no lugar de Cristo, no lugar da obra salvífica de Cristo, a gente está pregando o anticristo. Então, quando a gente prega um Cristo, é um psicólogo, né? Mostra um Cristo psicologizado, mostra um Cristo coach, mostra um Cristo garçom, aquele que só te dá aquilo que você quer, que você pede, mas não apresenta Cristo como seu Salvador, a gente está ensinando o anticristo. Já existe esse espírito dentro das igrejas, tá certo? Tem muita gente que está olhando para fora, está esperando surgir uma pessoa, mas o espírito a gente já está respirando, já está vivendo e já está pregando, inclusive, nos púlpitos. Infelizmente, a gente já está vivendo e já está pregando isso. Eu falo isso aqui do Cristo garçom, eu acho engraçado que as pessoas pensam a respeito disso. Teve um funcionário meu que uma vez eu pregando para ele, né, durante um tempo, até que eu cheguei para ele e perguntei, falei, rapaz, o que você acha, para você, o que é aceitar a Cristo? O que você considera que é aceitar a Cristo? Ele nem pensou, ele só me respondeu assim, é deixar ele resolver meus problemas. Eu falei, vou ter que voltar lá do princípio para pregar para ele de novo. Porque para ele, a partir do momento que ele entrasse na igreja, ele aceitasse Cristo, levantasse a mão, acabou, ele não ia ter mais problema. Então ele podia continuar vivendo do mesmo jeito que Cristo ia resolver tudo. E, infelizmente, é isso que a gente vê oferecido dentro da maioria das igrejas hoje em dia. É um Cristo que não exige de você uma servidão, uma submissão, uma mudança de vida, mas é aquele que vai te dar tudo que você quer. Tudo que você pede, ele vai te dar porque você está dentro da igreja. Então esse é o Cristo que eu chamo de Cristo garçom. Você só levanta o dedo, ele traz o cardápio das bênçãos que ele pode te dar, você mescla, ele pede, ele traz, e se demorar, você ainda reclama. Você ainda vai reclamar com o gerente. O gerente vai ser Deus, né? Esse Cristo é o anticristo, tá certo? Que está sendo pregado. E tem 1.1. O Jesus anunciado nas profecias. Quem lê as profecias, especialmente as do profeta Isaías, identifica Jesus como um homem humilde, paciente, inclinado a servir, resignado diante do sofrimento, focado em sua missão de dar sua vida em resgate de muitos, cheio de compaixão pelos doentes e oprimidos. A gente vê isso em Isaías 52:13, 53 do verso 1 ao verso 12. Para quem não sabe, Isaías aí é considerado o quinto evangelho, né? É dos livros do Antigo Testamento que mais fala sobre o Messias. Não foram muitos os que o reconheceram como aquele que a Escritura anunciava. Alguns, como o cego Bartimeu, o identificaram como filho de Davi. Alguns, como o cego Bartimeu, o identificaram como filho de Davi. Filho de Davi, não necessariamente você era filho na primeira linhagem, né? O entendimento da época, você podia ser da descendência. Então, você podia ser o neto, o bisneto, o tataraneto, você era chamado de filho de Davi. Mas nessa passagem em específico, né, olhando Jesus como o Cristo, filho de Davi, é um título messiânico. Ou seja, quando Bartimeu o identifica como filho de Davi, ele identifica como o Messias. É a mesma coisa dele estar reconhecendo Jesus como o Cristo. Esse nome filho de Davi, ele também é um título messiânico. Aí eu fiz um recorte logo após aqui, e a última frase aqui é o seguinte: é preciso observar se o evangelho atual não exclui a cruz de Cristo. Foi o que eu acabei de falar. Será que esse evangelho que a gente está vivendo hoje, esse evangelho coach, né, esse evangelho só de milagres, só de bênçãos, só esse evangelho algodão doce, né, esse Cristo ursinho carinhoso, essa coisa só do amor, será que realmente ele não está excluindo, a gente não está excluindo a cruz de Cristo? Porque o mesmo Cristo que os espíritas gostam de falar, principalmente em Lucas, que era esse Cristo que veio servir, que era esse humano, que abraçava, que estava com a prostituta, que estava com os pecadores, é o mesmo Cristo que criou o mundo, que criou as regras pelas quais a gente devia viver, e é o mesmo Cristo que vai nos julgar lá no final. Então é ele, o mesmo Cristo bonzinho, que vai nos condenar ao inferno. Então a gente não pode, como os espíritas fazem, eu estou falando dos espíritas, mas muitos fazem isso, inclusive em igrejas evangélicas, muitos fazem isso. Algumas religiões consideradas como seitas, né? E não sou eu que estou falando que é seita, né? É um concílio das igrejas evangélicas, reconhecem ou não reconhecem algumas instituições que se dizem cristãs. Então há um consenso em relação a isso. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não são considerados cristãos por essa
por essa organização evangélica. Não sou eu que estou dizendo, tá certo? Por que eles não são considerados cristãos? Porque para eles não vivem e não acreditam no Jesus da Escritura. Porque eles não acreditam que Jesus seja eterno, nem que seja Deus como Deus. Eles acreditam que em algum momento ele foi criado. Então isso está fora do entendimento da Bíblia como um todo, do entendimento de Cristo, de Jesus da Escritura, que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, naquilo que a gente está querendo ensinar, para não excluir o sacrifício de Cristo, que é o mais importante, né? Item 1.2, o Jesus centrado nas profecias. Jesus centrado nas profecias. Então, biblicamente, o que é profecia? Porque a gente tem um entendimento muito atual de profecia e muito pentecostal do que é profecia. A gente acha que profecia é só aquilo que alguém diz de um futuro que realmente acontece, né? A irmã é profeta, ela falou que eu ia ganhar um carro, passou uma semana eu ganhei esse carro num bingo, né? Isso pode ser profecia biblicamente? Pode. Mas 95% do que a Bíblia considera como profecia não é isso. Não é isso. Também pode ser. Isso, em essência, eu vejo como revelação, né? Mas profecia, 95% da Bíblia, profecia, ela junta 3 características. Eu costumo falar isso aqui, eu acho que eu já falei umas 10 vezes aqui na igreja. Mas isso é muito importante a gente entender. O que é um profeta para o entendimento bíblico? É aquele que fala sobre o pecado do homem, o juízo de Deus e chama esse homem pecador ao arrependimento, ao conserto com Deus. Então, qualquer coisa que eu fale, por exemplo, o pastor da igreja, quando ele está exortando a igreja, quando ele fala para a gente se arrepender, quando ele aponta os nossos pecados e quando ele fala do juízo de Deus sobre as nossas ações, ele está sendo profeta. Qualquer um que sobe aqui no púlpito ou que te evangeliza, que passa pela palavra de Deus nesses 3 pontos, biblicamente ele é considerado profeta, né? Então, 95% das profecias bíblicas estão pautadas nesses 3 pontos. Apenas 5%, que é o que a gente chama de profecias preditivas, né, que predizem um futuro, apenas 5% fala sobre coisas do futuro. 95% são profecias predicativas, que passam por esses 3 pontos que eu falei. Então, Jesus centrado nas profecias. O bom aqui é o seguinte, que Jesus ele se encaixa tanto nas profecias preditivas, quanto nas predicativas. Nas preditivas, porque desde o Velho Testamento o povo já estava esperando o Messias. Então ele veio se encaixando em tudo aquilo que já estava profetizado. Então, em relação aos 5% de profecia preditiva, ele se encaixa. Em relação às profecias predicativas, Jesus ele pregou muito mais, ele exortou muito mais do que abençoou. Quando a gente vê ali, a gente geralmente quer só ir lá no milagre, só ir lá naquela coisa boa, né? Mas Jesus falou muito mais do inferno do que sobre o céu. Então ele exortou muito mais, ele exortou o pecador, ele chamou o pecador ao arrependimento, de uma maneira amorosa, de uma maneira humana, vamos dizer assim, principalmente em Lucas, quando a gente vê aquilo, os relatos ali, né? É mais humano o que ele faz, o que ele fala. Mas ele falou do homem pecador, ele exortou sobre o futuro do pecador e ele chamou o homem ao arrependimento. Então Jesus, centrado nas profecias, ele se encaixou tanto nos 5% quanto nos 95%. Então ele é o cumprimento perfeito de toda a profecia bíblica. E inclusive é ele que vai nos julgar, né? Esse Deus que vai condenar é ele mesmo. Então ele é o cumprimento perfeito das profecias. Quando a gente estuda teologia, a gente vê que Cristo ele tem 3 funções, ele veio com 3 funções: profeta, sacerdote e rei, né? Ele junta essas 3 funções em si. Rei, a gente é autoexplicativo, ele é o nosso rei, né? Ele é o nosso soberano. Sacerdote, então depois de Cristo, tudo que os sacerdotes faziam para trás, aquilo ali perdeu sentido, porque Cristo é o único agora que pode adentrar no Santo dos Santos, né? No Santíssimo, e a gente só tem esse acesso se a gente estiver na sombra dele, a gente não tem esse acesso como os sacerdotes tinham, né? O nosso grande sacerdote é Cristo. Se a gente tirar Cristo da frente e querer entrar no tabernáculo, a gente é fulminado como quem estava em pecado era fulminado. Então, tudo é em nome de Cristo. Mas uma coisa interessante, ele não só ofereceu o grande sacrifício, ele se ofereceu como grande sacrifício. Então, ele é o grande rei, ele é o grande sacerdote e ele é o grande profeta. Porque ele juntou em si mesmo toda a concretização,
tudo o que era esperado em relação às profecias bíblicas. Então, ele é 100% do que é revelado em relação à profecia bíblica. Ele é a concretização de tudo o que se esperava. Agora eu vou ler aqui o item 1.2. Deixa eu ver aqui para não perder a hora, né? Hoje a gente vai um pouquinho mais, né? Porque a gente começou um pouco mais tarde por causa da instabilidade da internet. Além de conhecer até as minúcias das Escrituras, item 1.2, Jesus centrado nas profecias e sua perfeita aplicação, Jesus se reportava a elas para defender suas ações e palavras, quando questionado pelos líderes religiosos. Então, sempre quando Jesus era questionado, ele se reportava ao Velho Testamento para dizer que ele é aquele cumprimento de profecia. Além disso, ele estava focado nos mínimos detalhes acerca das profecias a seu respeito e acompanhava seguidamente o seu cumprimento. Ele sabia as ocasiões em que determinada profecia havia de se cumprir, assim como soube o momento exato de iniciar seu ministério. Isso aqui eu acho uma coisa engraçada, né? Quando eu imagino ali Maria, né, cobrando Jesus ali, antes dele fazer o primeiro milagre ali na festa, né? Transformar água em vinho, e que ele vira para ela e fala aquela frase célebre, né? O que tenho eu contigo, mulher, sabe que não é chegada a minha hora. Se eu falasse isso para minha mãe, eu acho que eu estava pelo menos com a perna torta até hoje, né? Mas para você ver a autoridade, não que ele tenha sido desrespeitoso com a mãe dele, mas para você ver a autoridade dele e o compromisso dele com a missão que ele veio executar aqui na terra. Também falou dos eventos que iam acontecer na sua finalização. Quando já estava prestes a morrer na cruz, ele sabia que faltava uma profecia a se cumprir antes de sua morte. Então disse: tenho sede. Fabiano, tem como soltar aquela imagem aqui? Primeiro aquela imagem que tem aqueles 3 homens sentados. Tenho sede. Inclusive eu também tenho sede aqui. Quando lhe deram vinagre a beber, ele concluiu que tudo estava consumado e deu o brado da vitória, dizendo: está consumado. Então guarda essa passagem aqui, guarda essa passagem. Tem como colocar aí na tela? Eu acho que o pessoal de casa hoje vai ser mais beneficiado, porque essa imagem eu acho que sai melhor lá, né? Em casa, para quem está assistindo, eu acho que sai melhor. Né? Mas aqui dá para ver também, dá para ter noção do que é isso aqui, certo? Guarda essa passagem que eu acabei de falar, eu vou explicar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um banheiro da época do Império Romano. Certo? Isso aqui é um banheiro da época do Império Romano. Para a gente, isso aqui, pelo menos para mim, isso aqui era inadmissível usar o banheiro dessa maneira aqui. Ó. Era um banheiro público, né? Então as pessoas sentavam aqui na latrina, né? Para fazer suas necessidades. Ficava passando uma água corrente aqui, tá certo? Eles ficavam conversando, né? Trocando ideia, filosofando aqui, sei lá o quê. E a pessoa, não existia papel higiênico, ela ficava com esse caniço, né? Com essa vara aqui, com esse caniço, e na ponta aqui tinha uma esponja marítima. Né? Para que servia isso? Isso aqui fazia a função do papel higiênico. Então, quando a pessoa terminava, ela se limpava, né? Ela passava aqui na água corrente, e esses tanques aqui, eles tinham vinagre. Então, quando ela terminava de usar, ela colocava aqui para esterilizar. Então, isso aqui não era descartável, tá certo? Isso aqui era de uso público. Imagine o papel higiênico da antiguidade sendo usado várias e várias vezes. Em alguns banheiros que eram mais chiques, né? Que eram mais pomposos assim, ficavam escravos do lado de fora, ou acendendo incenso para evitar o mau cheiro, ou até tocando alguma música ali, né, uma espécie de uma banda de música ali fora, para as pessoas não ouvirem ali as flatulências, os barulhos ali, típicos que todo mundo conhece, né? Então tá, guarda a passagem que eu falei, guarda essa visão, pode deixar aí, Fabiano. Aliás, coloca a passagem para a gente aí, de Salmo 69, 21, verso 21. Tem como colocar aí, não? Então deixa eu pegar aqui na minha Bíblia online aqui. Eu quero falar exatamente o que ele disse, eu não quero pular nenhuma. Primeiro o Salmo que dizia sobre essa questão daqui do tenho sede, né? Salmo 69, verso 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.
Agora vamos lá para João 19, verso 28 e 30. João 19, verso 28 até o 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Coloca aquela segunda imagem aí, Fabiano, por favor. Essa aí. Então, quando a gente lê isso aqui, parece uma maldade, né? Eles darem ali vinagre para Jesus. Mas o vinagre que eles colocaram aqui, essa esponja era a mesma esponja que estava sendo usada como papel higiênico. Então, não foi só um deboche simples, né? Essa mesma vara que eles colocaram aqui, esse caniço, com essa mesma esponja, eles tiraram de um banheiro romano. Então, o que eles passaram na boca de Jesus foi um papel higiênico usado. Para vocês verem o nível de maldade e o nível de coisa que Jesus teve que suportar para salvar cada um de nós. Não foi só uma esponja embebida ali em vinagre, era uma esponja que era utilizada para limpar fezes. Então era uma coisa muito mais de baixo nível, né? Era para humilhar mesmo. Então, quando a gente lê essa passagem com essa ideia desse banheiro romano, a gente tem uma profundidade maior do que significou aquilo ali. Agora imagine você com sede, crucificado numa cruz, hoje em dia alguém vai ali no banheiro, pega um papel higiênico utilizado ali e passa na sua boca. Item 2, a verdadeira identidade de Jesus. Item 2.1, a verdadeira identidade de Jesus foi ignorada pelos judeus. Os judeus esperavam o Messias como um rei, bem ao modo do rei Davi. Isso aqui eu comentei no começo da lição. O jugo do Império Romano e dos impérios que o antecederam, cada vez mais fixava neles o desejo daquele padrão de rei político e guerreiro. No entanto, quando surge um galileu de origem humilde, deixa eu baixar aqui. Quando surge um galileu de origem humilde, os judeus esperavam, o jugo do Império Romano e dos impérios que o antecederam, cada vez mais fixava neles o desejo daquele padrão de rei político e guerreiro. No entanto, quando surge um galileu de origem humilde dizendo que o seu reino não é desse mundo, achei aqui, não é desse mundo, eles os desprezaram, especialmente a cúpula religiosa. No entanto, o galileu surpreendia com sua autoridade, doutrina e milagres, e convenceu a muitos que seu reino iniciava no interior do homem, sendo essencialmente espiritual. Pois dizia ele, o reino de Deus está dentro de vós. Isso aqui eu expliquei, né? Aí a gente olha para a maldade dos judeus daquela época, e eu me faço uma pergunta e faço essa pergunta para os irmãos também. Será que se Jesus aparecesse hoje, ele conseguiria sentar no banco da nossa igreja e assistir um culto? Será que ele ia se sentir agradado? Será que ele ia participar da nossa Santa Ceia? Será que realmente ele ia estar sendo pregado? Ou nós mesmos iríamos expulsá-lo daqui? Porque ele era, pelo menos enquanto pessoa, alguém fora da curva, né? Alguém fora dos padrões que nós conseguimos viver e que eles conseguiam viver naquela época. Será que hoje a gente não faria a mesma coisa que eles fizeram antes? No mínimo, a gente ia expulsá-lo da igreja. Ele não ia conseguir congregar dentro de uma igreja normal hoje em dia. Espero que na DAC conseguisse, né? Mas pelo que se prega hoje, pelo Jesus que nós queremos, porque eles esperavam um rei, que ia dar toda a honra, toda a glória para eles em vida, né? Um rei material. Só que ele trouxe um reino espiritual. Ele primeiro queria mudar o homem interior para depois elevar o padrão do que eles estavam esperando. Será que hoje a gente não está esperando a mesma coisa? A gente não espera um Jesus que venha para ser o presidente, para a gente dominar sobre todas as nações. Mas, em essência, é a mesma coisa que a gente quer. Um Jesus que a gente vai aceitar, que ele vai acabar com os nossos problemas financeiros, que ele vai fazer nosso casamento dar certo, que ele vai fazer a gente passar no concurso, ser um empresário bem-sucedido, ficar rico, feliz, com saúde.
A gente está esperando muito de Jesus no universo material e pouco no espiritual, assim como os judeus. Assim como os judeus. E Jesus vem querendo fazer modificação. Claro que Jesus pode fazer tudo isso. Ele abençoa seu casamento, ele pode cuidar da sua saúde, ele pode te prosperar. Claro que ele faz isso. Mas a essência do que ele veio trazer não é isso. Isso é consequência. Isso é consequência lá das coisas que lhe serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino. Item 2.2. Revelada pelo Espírito. Eu também fiz um pequeno recorte aqui. E só foi para a parte final. Quando Pedro o declarou filho do Deus vivo, ele disse que não foi carne e sangue que o revelou a Pedro, mas o Pai celestial. Ou seja, entenda que esses tópicos aqui, eles estão dentro da sequência do tópico 2, ou seja, a verdadeira identidade de Jesus. Aí no tópico 2.1, que essa verdadeira identidade foi ignorada pelos judeus, né? O Jesus que eles tanto esperavam era um Jesus que eles mesmos falsificaram em sua mente, não era o Jesus verdadeiro. A verdadeira identidade de Jesus no item 2.2, ela é revelada pelo Espírito, e no item 2.3, ela é proclamada por espíritos malignos. Uma coisa que eu acho muito interessante quando eu estou discutindo com pessoas, discutindo no bom sentido, conversando, né? Que não acreditam em Jesus como Deus. Né? O autor aqui nos diz aqui o seguinte, eu vou fazer o comentáriozinho depois que eu ler aqui. Numerosas vezes os demônios revelavam a identidade de Jesus, chamando-o de Filho do Altíssimo, Filho de Deus ou Cristo, sendo necessário Jesus ordenar-lhes que se calassem, pois não queria que eles o proclamassem. A gente vê isso aqui em Lucas, verso 4:35 e Lucas 8:28. A pessoa ela vem cheia de argumentos, inclusive pessoas ateus, né, que acreditam no personagem histórico Jesus, né, realmente existiu o homem, Jesus de Nazaré, tudo certo, mas não acreditam nele como Cristo, né, como Messias, como Deus. Claro que, como a gente viu no item 2.2, essa identidade não adianta. Racionalmente, se a gente quiser discutir com uma pessoa que está desse jeito, racionalmente a gente não convence. Isso é revelado pelo Espírito, assim como foi revelado para Pedro. O que a gente tem que fazer é jogar a semente científica, a semente da lógica e deixar depois que Deus venha. Por isso que eu nem brigo. Eu discuto, a pessoa pode falar, pode gritar. Eu sei que aquilo ali é o Espírito Santo que vai fazer. Só que um argumento que eu deixo e que acaba a discussão, que eu sei que ela leva aquilo ali, que ela fica pensando, é o seguinte. Tá bom, agora só me explica uma coisa. Geralmente até espíritas também falam isso, né? Pessoas de umbanda, de candomblé, ou ateus. Falam, tá bom, então num processo de manifestação demoníaca, está lá um demônio. A pessoa está incorporada, aquele negócio todo, aquilo ali é um fenômeno, a gente tem que acreditar naquilo ali. Né? Você pode chamar o demônio de demônio X, que veio de não sei aonde, que vem disso, que é um espírito não evoluído. Você pode chamar do que quiser, mas aquele fenômeno que acontece, aquilo é real. Aquilo a gente não pode negar. Aí eu pergunto para a pessoa assim, por que é que esses demônios ou esses espíritos não evoluídos, quando eles estão ali incorporados, eles só obedecem quando você repreende em nome de Jesus? Você pode falar qualquer outra coisa, você pode gritar, você pode brigar, você pode ameaçar, você pode falar nome de tudo quanto é santo que você quiser, só o nome de Jesus que os repreende. Você consegue me explicar por quê? Mesmo que você não acredite em Jesus como o Cristo, como o Messias, como Deus, tem alguma coisa de especial nesse nome. Porque até os demônios reconhecem ele como Cristo. E a gente não quer reconhecer, né? A gente não, quem está aqui, quem está assistindo, né? Eu digo o ser humano como um todo. Os falsos cristos, item 3. Item 3.1, fazendo sinais. Já apareceram e ainda aparecerão falsos cristos, os quais não se identificam com a Escritura. Suas doutrinas enganosas alcançarão principalmente os cristãos imaturos, que se deixam impressionar demasiadamente com revelações, né, aqui está entre aspas, profecias entre aspas também, e milagres. Revelações eu já falei aqui, profecias também já falei, e milagres é autoexplicativo, o que é um milagre, né? Então, como eu disse, esses falsos cristos, não necessariamente eles são uma pessoa. Esses falsos cristos, eles é uma doutrina que nós mesmos estamos ensinando. Né? Quando eu digo nós mesmos, eu digo a igreja como um todo. Eu não estou falando a DAC, eu não estou falando a igreja aqui do lado. Tem remanescentes, óbvio que tem remanescentes, eu espero estar no meio deles. Mas a gente vive no meio da igreja apóstata. Nós pregamos um falso Cristo. É o Cristo que é garçom, é um Cristo que é vovó, né? Tudo que você pede dá, que não te bate, que não te pune, que não vai te mandar para o inferno.
tudo que você pedir, ele vai fazer do seu jeitinho. Então isso é um falso Cristo. Assim como os judeus lá atrás estavam esperando um Cristo que eles montaram e crucificaram por causa que ele não veio trazer aquilo que eles esperavam, a gente também não aceita o Cristo verdadeiro hoje. E como é que a gente não aceita isso? Por exemplo, quando alguém da igreja, por exemplo, um pastor vem te exortar. Geralmente o pastor não, que as pessoas ficam caladas com o pastor, né? Depois só fala pelas costas. Mas, por exemplo, um irmão. De repente a irmã aqui está fazendo alguma coisa errada, eu chego nela e vou exortar ela. Ela fala, irmão, você não pode me julgar. Né? Tem esse. Esse não pode me julgar é o seguinte, eu não aceito esse Cristo bíblico que você está querendo me pregar. O Cristo que eu quero, Jesus que eu quero é o que eu acredito. Ponto final. É um anticristo, né? Um falso Cristo. E as pessoas já internalizaram isso a tal ponto que eu fico até assustado com certas coisas que eu escuto de pessoas que se dizem cristãs. Né? Item 3.2, doutrinando. O apóstolo Paulo ensina que nos últimos dias cristãos de consciência cauterizada, mentirosos e hipócritas estarão dominados por espíritos enganadores e ensinarão doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1 ao verso 12. Eu falei na outra lição uma coisa bem interessante que eu acho do ser humano. Eu gosto de bater na gente mesmo, a gente tem que se exortar toda hora, porque só ficar escutando coisa boa é complicado, né? Tem gente que quando a coisa é boa, quer trazer o mérito para si. Então, por exemplo, Cristo morreu na cruz para nos salvar. Aí a pessoa quer colocar a obra dela lá para falar, não, eu também sou responsável pela minha salvação. Isso é bom, eu quero participar. Quando é coisa ruim, não, você vai ser mandado para o inferno. Você fez isso de errado, não, foi o diabo. O que é ruim é culpa dos outros, o que é bom foi eu que fiz. O ser humano tudo é assim. Aqui não é diferente, e a gente tem que ter cautela quando a gente analisa, inclusive a própria Bíblia, para a gente não colocar, quando a gente for ler a Bíblia, colocar os óculos do nosso entendimento. A gente não tem que forçar a Bíblia a dizer aquilo que a gente quer ouvir. A gente tem que deixar a Bíblia falar o que ela quer falar. Porque se a gente colocar os nossos óculos da modernidade, da humanidade, né, do Adão que existe em nós de nunca aceitar erro, a gente vai achar que todo o problema das doutrinas que estão sendo pregadas e daquilo que a gente está acreditando é por culpa dos demônios. E não é. Os demônios, eles estão agindo desde sempre, desde que quando caíram, né? Mas os demônios, eles só incitam aquilo que a gente já quer por dentro. Então, eles estão trabalhando em parceria com quem quer aquelas coisas. Né? Se você está dentro de uma igreja, consagrando, sabendo que está errado, aceitando Cristo, um demônio não vai entrar do nada dentro de você e vai te obrigar a sair ali e matar 10 pessoas ali atropelado, não. Então, é uma coisa que você já tem na tua cabeça, você já tem vontade, o seu homem pecador já quer, e você faz uma parceria com os demônios e eles vão incitando aquilo. Então, quando a gente aqui fala aqui, mentirosos e hipócritas estarão dominados por espíritos enganadores e ensinarão doutrinas de demônios. Essas doutrinas de demônios são doutrinas que falam ao nosso coração. É aquilo que a gente quer ouvir. Os demônios só estão ajudando aqui os pregadores a montarem coisas que quem está do lado aí quer ouvir. Tem muita gente que fala mal, por exemplo, da igreja universal. Né? O Edir Macedo é o anticristo, é isso, é aquilo, ele vai para o inferno, aquele homem não é salvo. Isso eu deixo para Deus julgar. Mas o que eu acho interessante, o que eu costumo dizer é o seguinte, aonde tem um falso evangelho sendo pregado é porque tem falsos cristãos querendo escutar. É uma coisa bem simples. Eu posso reclamar de eu estar gordo por causa do McDonald's? O McDonald's oferece uma comida que eu gosto, mas quem vai lá sou eu. Eu posso querer processar o McDonald's depois de 30 anos que eu não comi, não fiz atividade física, não comi verdura, não comi adequadamente, só comendo gordura, carboidrato. Aí eu vou e fico doente, cheio de problema de coração, obeso, aí eu vou falar que a culpa é do McDonald's? Não, ele está me oferecendo aquilo que o meu paladar quer. Só isso. Então, essas igrejas que ensinam doutrinas de demônios, e nesse sentido, apesar de ter falado da Universal, não estou dizendo que lá ensina doutrinas de demônios. Deixa cada um julgar, tá certo? Mas eu estou querendo dizer que essas coisas que estão sendo ensinadas e que são aí alimentadas também por demônios, não é só uma culpa do púlpito, não é só uma culpa da igreja, não é só uma culpa da organização, é culpa de quem senta aí. Porque, infelizmente, a igreja hoje se tornou um comércio. A maioria delas. Como eu disse, nós ainda temos que lutar para ser o remanescente, para ser igreja fiel. Mas a gente sabe, né, que se tornou um comércio. Então, enquanto comércio, a gente oferece aquilo que o cliente deseja. Então, eu não posso oferecer para um cliente, falar que ele está errado, que ele é pecador, que ele vai para o inferno, que ele tem que se corrigir. Eu não posso exortar.
Hoje a função de pastor dentro da igreja é complicadíssima. Como é que o senhor exorta? As pessoas têm que ir cheio de milindre, porque qualquer coisa, se tu falar até da mini saia da irmã que vem na igreja, ela acha um absurdo. Ah, não pode me julgar, mas minha irmã. Né? Então, essas doutrinas aqui, que são alimentadas por demônios, elas são desejadas por pessoas que procuram essas igrejas, e elas são faladas daqui porque há um conluio. Há um conluio. Eu vou chamar isso de conluio, desculpe o nome, espero que quem esteja me escutando não se inclua nisso, mas infelizmente a igreja de hoje é a igreja apóstata. Não sou eu que estou falando, é a Escritura. Tá certo? Então, 10:10, vou ler nossa conclusão. A gente começou uns 10 minutinhos depois, eu acho que está bem pertinente o horário. Então, a nossa conclusão. A ênfase que Jesus deu na necessidade de o identificar por meio da Escritura, a fim de evitar a crença em falsos cristos, deve ser um ensino constante nas igrejas, especialmente nesses últimos dias, em que muitas denominações, centradas em indivíduos, têm reivindicado para si a exclusividade do Cristo verdadeiro, por causa de seus milagres e doutrinas. Nesses últimos dias em que muitas denominações centradas em indivíduos. Aqui está o grande erro. Por que vai entrar a doutrina de demônio na igreja? Porque hoje a gente está centrando no indivíduo e não está centrado em Cristo. Esse é o nosso problema. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Até a Escritura que a gente está dizendo que acredita no Jesus da Escritura, a própria Escritura ela é cristocêntrica. Quando a gente está no Velho Testamento, parece que é teocêntrico, né? Parece que só está mostrando Deus Pai. Mas quando há a revelação do Novo Testamento, a gente entende que Cristo estava em tudo ali. Então toda a Bíblia, toda a profecia, toda a revelação, tudo aponta para Cristo. Só que nós pegamos essa Bíblia, né? Falamos que vamos falar desse Jesus, que é o Cristo, só que a gente não foca, não centra em Cristo, a gente centra no indivíduo. Então o que eles querem ouvir? O que eles desejam? Qual a necessidade do indivíduo? A necessidade dele é a salvação que veio através de Cristo. O resto é detalhe. Né? Então, essas doutrinas de demônios entram por causa que a gente quer agradar o nosso coração. Né? E a gente sabe que o nosso coração é enganoso, e eu gosto de uma versão que fala e desesperadamente corrupto. O nosso coração é desesperadamente corrupto. A gente só quer escutar aquilo que é bom para a gente. Escutar a exortação, escutar a Cristo, abrir mão do nosso desejo, isso aqui é ruim. Né? Então, teve a conclusão da nossa lição. Aí eu vou deixar uma frase aqui que é uma frase minha, também como conclusão, que diz aqui o seguinte, eu digo aqui o seguinte: o Jesus da Escritura é aquele que pode servir de tudo em sua vida, mas se ele não foi o seu Salvador, ele não serviu de nada para você. O Jesus da Escritura é aquele que pode servir de tudo na sua vida. Ele pode ser o seu garçom, ele pode ser o Deus vovó que você vai inventar, ele pode ser tudo na sua vida. Você pode criar a tua imagem e semelhança. Não o contrário, né? Você o cria a tua imagem e semelhança. Mas se ele não foi teu Salvador, no final da história ele não vai ter servido de nada para você. Não vai ter servido de nada para você. Você vai ter falado nele a tua vida inteira, mas naquele grande dia ele vai virar para você e vai falar que nem te conhece. Porque você não o viveu. Você não olhou para a Escritura para identificar o Cristo verdadeiro. O Jesus da Escritura você não viveu. Assim como os judeus. Você crucificou esse Cristo novamente. Mas não para que ele te salvasse, foi para que ele se calasse e não te acusasse. Tá certo? Então, 10:13, vou encerrar aqui a nossa lição. Os irmãos ficam na paz, eu passar... Pode encerrar? Coração? Então tá certo, então vamos fazer a oração, depois eu vou passar para o pastor para dar os últimos avisos. Senhor, meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito obrigado, meu Deus, por essa lição de hoje, meu Pai. Espero que tudo que eu tenha dito aqui, Senhor, tenha vindo de Ti, tenha vindo do Teu reino, meu Pai. Corrija tudo que eu fale, meu Deus, e faça frutificar também no coração de cada pessoa que ouviu isso aqui, meu Pai, as Tuas palavras, as Tuas verdades, e que a gente possa realmente conhecer quem é Jesus, o Cristo da Escritura, meu Pai, aquele que morreu por nós desde a fundação do mundo. É este que queremos conhecer. Nos dê mais e mais de Ti, Senhor, no nosso entendimento, no nosso coração e na Tua palavra. É o que te pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, só lembrando, estamos encerrando aqui, que lição verdadeiramente profunda,
e que Deus possa abençoar a superintendência da escola bíblica, Deus abençoe o professor Rutz. E logo mais às 19 horas, esteja conosco na Santa Ceia. Chegue cedo, por conta da quantidade de pessoas. 19 horas estaremos cercando a mesa do Senhor e nós estaremos esperando por você. Você que está em casa assistindo, dá tempo de você vir buscar aqui, nós vamos orar por você, o kit de Santa Ceia. Então, você que está em casa, pode vir aqui, até meio-dia teremos pessoas aqui para entregar para você, tá bom? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por mais uma escola bíblica. Só lembrando o que o professor Rudis falou aqui, irmãos, você que está em casa e quer a revista impressa, a igreja ela tem uma despesa com essa revista. Então você manda uma mensagem, professor Rudis, o pastor Eliezer, dizendo, olha, eu quero a revista, para eu poder acompanhar em casa, para a gente não comprar revistas a mais e nem a menos, tá bom? Só lembrando que a próxima revista vai ser impressa e nós vamos poder acompanhar de casa, amém? Também e aqui presencialmente. Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica. Fica conosco, nos dá, Senhor, logo mais uma santa ceia abençoada na Tua presença. Fala conosco, que possamos trazer a nossa família, a nossa casa, para participar desse momento de comunhão e adoração. Fica conosco neste domingo, é tudo o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na nossa casa, na nossa família, e em concordância a igreja diz, amém e amém. Que Deus abençoe a todos.